com que tecnologias nós vamos estar trabalhando daqui a 5 anos, porque os investimentos são muito significativos e uma vez tomada a decisão do investimento, você vai ter uma dificuldade muito grande de reorientar, por exemplo, aspectos de infraestrutura organizacional ou de capacitação de pessoas, porque você tem que desenvolver toda a tua equipe naquela tecnologia, naquele conjunto de tecnologias e fazer investimentos pesados em infraestrutura. Então, uma decisão equivocada, ela pode trazer não só o ônus do investimento mal feito, mas também de não se obter os resultados que a organização almeja. Professor Ricardo, e com relação ainda ao comentário do Diego sobre a necessidade dele também buscar uma comunicação mais aprimorada, porque a parte técnica, segundo o Diego, estava a contento, né? Estava satisfatória. Mas ele também precisou, foi detectado isso na entrevista, porque a especialização também faz uma entrevista anterior com os candidatos, até para isso, né, professor? Também, aliás, para isso, para já começar a perceber quais são aquelas lacunas que ainda existem no perfil, na formação desse profissional que está entrando na pós-graduação e quais são as disciplinas que ele poderia se encaixar? A flexibilidade dos cursos de pós-graduação da FAI permite exatamente isso. Você receber um profissional, compreender o momento que ele está vivendo, as necessidades de aprimoramento de competências. Por exemplo, o depoimento do Diego é muito emblemático nesse sentido. Teve uma sólida formação técnica, fez uma boa graduação, mas tinha alguns desafios pessoais que precisavam ser aprimorados, tanto para o crescimento pessoal e profissional dele, quanto para os resultados que ele poderia trazer para a organização. Então, a flexibilidade, quando você pode trabalhar com um conjunto maior de disciplinas, entender a necessidade do profissional e customizar a oferta do curso à necessidade do profissional naquele momento. Esse é o principal objetivo. E nas disciplinas do que o professor Ricardo ministra, que também estão relacionadas com esse desenvolvimento, né, do perfil do profissional, alguns casos interessantes, alguns depoimentos que surgem a partir daí, ou o próprio olhar do professor a partir desse... Porque eu brinco às vezes com os alunos, como o professor Beraldi, o Diego comentaram, às vezes o perfil do aluno que acaba se encantando pela área de tecnologia, de engenharia, é um perfil mais de pessoas da área de exatas, que gostam de números. E eu brinco às vezes com eles que eles gostam mais de falar com máquinas do que com pessoas. É verdade. E eles, Diego, concorda? Exatamente. E eles buscam nessas disciplinas essa complementação, né? Tanto do ponto de vista de comunicação, mas até do raciocínio mais sistêmico, mais geral da empresa, conhecer um pouco mesmo de finanças, de psicologia, de recursos humanos, porque no final, como a tecnologia da informação hoje é muito pervasiva, ela está em todas as áreas da empresa, ele muitas vezes vai ter que lidar com situações, pessoas, áreas de negócio que ele vai ter que encontrar outra linguagem, até vocabulário diferente para lidar com essas áreas. Ele precisa fazer o meio de campo, né, entre a área solicitante e a área de informática. E que isso também acaba sendo, ficando mais tranquilo a partir do momento que você busca uma complementação da sua formação. Agora nós vamos então fazer a leitura da primeira questão norteadora que os nossos convidados irão discorrer sobre a mesma ao longo do segundo bloco, que também tem a ver com os desdobramentos e com a aplicabilidade dos conhecimentos da tecnologia da informação nas organizações. Então, em 1987, o economista Robert Solon, Prêmio Nobel de Economia, afirmou que via os computadores por toda parte nas organizações, exceto nas estatísticas de produtividade. Como o papel, então, da tecnologia da informação evoluiu desde a sua introdução no ambiente empresarial? Contei neste momento a questão norteadora com a contribuição do professor Ricardo, que também, ao lado do professor Beraldi e do Diego, estarão discorrendo sobre a mesma ao longo do nosso segundo bloco. Acompanhe conosco, voltamos já. Tudo começa pelo diálogo.
Afinal, na cidade onde o abstrato conversa com o figurativo e o sagrado convive com o profano, é que nasceu uma escola de negócios que fala com o mundo. A ESAD, a melhor escola de negócios da Europa, se uniu à FI Business School para trazer para o Brasil o AMP, Advanced Managing Program, o programa de direção geral voltado a executivos que querem dominar a língua do sucesso. ESAD, o diálogo profissional e o acadêmico no mais alto nível. Voltamos para o segundo bloco do nosso programa de hoje e o tema é Tecnologia da Informação. Deixamos no ar, para que os nossos convidados pudessem responder sobre a nossa questão norteadora, a seguinte questão. O economista Robert Solon, que foi Prêmio Nobel de Economia em 1987, afirma que os computadores estão por toda parte nas organizações, menos nas estatísticas de produtividade. Então, como o papel da tecnologia da informação evoluiu aí ao longo da sua trajetória e desde a sua introdução no ambiente empresarial? Alguém se habilita a começar esta questão? Não, eu posso começar? Por favor. Por favor. Porque, na verdade, os computadores começaram a ser introduzidos dentro das organizações logo depois da Segunda Guerra Mundial. Uhum. E tentaram fazer exatamente o que aconteceu na Revolução Industrial, de substituir tarefas básicas por computadores que faziam aquilo de maneira mais eficiente, né? Só que o problema é que começaram a gastar muito dinheiro com esse tipo de serviço e até hoje, e daí essa pergunta, essa questão de se criou o tal do paradoxo da produtividade. Se investia muito em tecnologia de informação, a tecnologia da informação começava a demandar mais e mais recursos, mas você não tinha como medir. A grande dúvida é como medir o investimento em tecnologia da informação. Tem empresas que olham a tecnologia da informação mais pelo lado do T, como eu estava falando no primeiro bloco, e vê aquilo como um gasto, uma despesa. Os decisores que vão aprovar os orçamentos falam mais dinheiro para isso? O que isso está trazendo de ganho? E o ganho justamente está no lado do I, da informação. A empresa fazer com que aquela informação gere valor. Só que até hoje, né, o Solon disse isso em 87, mas até hoje a gente ainda tem alguma dificuldade em justificar investimentos, novas tecnologias, novas aplicações na área de tecnologia da informação. Porque sempre esbarram então em lucros, em custos. É isso, professor Beraldi? O fato é que hoje as organizações elas não podem prescindir mais da tecnologia da informação. Então existe uma crítica porque você não consegue medir qual é o retorno e, infelizmente, em muitas organizações a tecnologia da informação ainda é enxergada como um centro de custo e não de investimento e não de posicionamento estratégico. Isso faz com que dificilmente você consiga justificar. Eu digo dificilmente não porque não seja possível justificar, mas porque não tem sido a prática. Por exemplo, quando você inicia um projeto, você justificar dentro da organização a necessidade daquele projeto, os ganhos que você vai ter com aquele projeto e depois da implantação medir de fato o que o projeto agregou, o que reduziu de custo, o que ampliou de mercado. Então, o grande desafio é esse. Mas as organizações definitivamente não podem viver mais sem a tecnologia. Nós partimos, então, do momento que o professor Ricardo lembrou, do pós-guerra, com o advento dos grandes computadores, e onde existia uma casta que cuidava da tecnologia da informação. Então, a maioria das pessoas não tinham acesso à tecnologia da informação. E hoje a situação é oposta. Tanto é que em muitas disciplinas, como o professor lembrou, o público que é atraído para a disciplina não é um público com perfil técnico, mas com um perfil de área final, como profissionais da área de marketing ou de recursos humanos, que precisam ter um domínio maior daquelas tecnologias para utilizá-las adequadamente. E até a gente pode fazer um paralelo simples, até para o telespectador entender. O telespectador, às vezes, a pessoa em casa tem que tomar uma decisão. Será que eu devo trocar o meu celular? Ou o meu computador, ou o software que eu uso para
editar texto, para fazer cálculos, né? E daí você fica numa dúvida de gastar mais dinheiro com aquilo e sem saber exatamente o benefício que aquele investimento pode trazer. E você fica, a gente chama de aprisionado numa determinada tecnologia por essa dúvida de eu já me acostumei com um determinado modelo de carro, um determinado modelo de celular, tudo hoje tem informação e você acaba ficando numa encruzilhada entre será que o investimento que eu vou fazer vai ser compensado por um benefício que aquela troca vai me trazer? E hoje o mercado, de maneira geral, nos bombardeia com necessidade, né? Cria necessidade de mudança, de investimento. E isso não é diferente dentro das empresas. As empresas são bombardeadas por ofertas de mudar a tecnologia, de aprimorar os processos através da tecnologia e essa decisão acaba ficando na mão desse novo gestor da área de tecnologia da informação. Eu acho que aí entra mais uma proatividade do profissional da área de TI, né? Então, a partir do momento que ele conhece uma ferramenta nova, alguma ferramenta que vai ajudar a empresa a conquistar os seus objetivos, então ele pode apresentar para as melhorias, as propostas para quem paga, no final das contas, né? Sim. Essas despesas. E demonstrando essas melhorias, acredito que as empresas vão aceitar, porque aquilo começa a fazer parte da rotina da empresa, agilizando, conseguindo uma performance melhor nas suas atividades, né? Então, o profissional da informática deixa de ser aquela pessoa que só vai dar suporte aos usuários, ou seja, olhar a tecnologia. Preciso reinstalar aqui um programa, ou preciso fazer uma atualização de um software, ou o meu hardware aqui deu problema, meu computador deu problema. E ele começa a transitar para uma postura mais de consultoria. Então, a pessoa lá da equipe de RH, por exemplo, ou da área financeira, sim, eu preciso de uma ferramenta que me atenda em tal necessidade. Então, esse profissional ele vai buscar no mercado que produto ou que serviço que possa atender da melhor maneira a sua empresa, que de repente existem várias ferramentas para isso, né? Mas para aquele setor da economia tem poucas ferramentas, poucos produtos que atendam, né? E que é dessa forma que você já vem atuando, então, no mercado de trabalho, é isso? No mercado de trabalho, exatamente. Então, a minha busca foi exatamente sair do técnico, né, e começar a compreender um pouco mais, porque eu acredito que os profissionais da tecnologia, eles estão tendo que sair um pouco mais da casca da TI e buscar múltiplos conhecimentos. Então, sim, tentar se especializar na sua área, né? Então, por exemplo, eu trabalho no sistema financeiro, eu preciso entender o que é o sistema financeiro, né? Como que se trabalha dentro, quais são as necessidades, como se eu fosse trabalhar, por exemplo, numa empresa de saúde. Então, eu preciso entender como que os médicos entendem, como que o plano de saúde compreende um problema e aonde a tecnologia vai auxiliar. Aí você vai estar dando um sentido para o gasto, né? Vai gastar, mas a tendência da performance vai melhorar. Quais são as necessidades da empresa para a implantação desses sistemas? E na verdade, quando as empresas percebem que a tecnologia da informação não é só uma despesa, que pode ser um investimento, elas descobrem outras oportunidades de negócio. A gente vê muitas empresas hoje que vendem mais coisas através da internet, do comércio eletrônico, do que no negócio real ali, ou de que a gente chama de cimento e tijolo, né? Eles escolheram um canal usando a tecnologia que não é mais agora um caminho, é um caminho sem volta, porque aquele canal de comercialização, divulgação da empresa, hoje virou o negócio principal. Quando não, é uma empresa que só tem o canal virtual. Então, a tecnologia da informação não é mais uma despesa, mas é uma plataforma para ele prestar serviço, oferecer negócios. Então, essa seria uma das principais preocupações das organizações com relação ao uso, à utilização da tecnologia da informação? A principal preocupação das organizações deveria ser a primeira pergunta: por que eu estou adquirindo essa tecnologia? Sim. Hoje, a questão ela nos leva muitas vezes a um paradoxo, porque ao mesmo tempo que as empresas não podem prescindir da tecnologia, muitas vezes elas gostariam de se livrar de toda a equipe de tecnologia. Mas quando o Diego mencionou, por exemplo, a questão da necessidade do conhecimento da área de finanças,
para ele buscar melhores soluções, basicamente é a mesma coisa que nós temos que fazer num nível mais estratégico da organização, quando nós definimos as tecnologias. Para definir a tecnologia, nós temos que responder por que nós precisamos dessa tecnologia. Depois disso, vem os desafios. Muitas vezes nós fazemos investimentos pesados em tecnologia, então nós somos vorazes em termos de